Meu querido irmão, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Eu farei a leitura do verso número 24 até o verso 32. Romanos 1, 24 a 32. Antes de lermos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, neste momento do culto ouviremos a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra, e esse é certamente um momento de grande importância para nós, quando ouviremos a Tua voz. Pedimos de já que o Senhor nos dê a graça de lermos e recebermos a Tua palavra com alegria, com fé, com esperança, de modo zeloso, ó Senhor, com toda a atenção devida, para que sejamos, ó Deus, alcançados pelo Senhor, pela ação poderosa e soberana do Teu Santo Espírito. Ajuda-me também, ó Deus, para que a cada passo deste sermão, em tudo glorifique o Teu santo nome, transmitida assim com fidelidade, como bom despeceiro, a Tua palavra a cada um dos que aqui estão, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, que estas coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Meus irmãos, todas as vezes que leio esse texto, juntamente com o texto de Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala da condição humana, a partir do verso 17, e também o texto em que ele escreve a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, descrevendo tempos difíceis, à minha mente vem algumas questões. A primeira delas, irmãos, é que nós, seres humanos, salvo por aquilo que o Senhor nos revela, estamos distantes, mas muito distantes de saber quão malignos nós somos. Essa lista que está aqui, ela é uma descrição singela do que nós podemos ser. Esse é o primeiro pensamento. A segunda coisa que me vem à mente, quando penso nesses textos, é
quão distante da verdade o mundo está acerca da natureza humana. Isso é impressionante, porque mesmo vendo estes sinais que apontam para a depravação humana, ainda hoje é possível achar pessoas que têm falas que refletem exatamente essa percepção errônea. Por exemplo, olha, você é bom, é só necessário você deixar o seu coração te conduzir e você vai ver que você é bom. Ou quem sabe pessoas que, olhando para as outras, dizem: olha, você só é assim porque alguém lhe afligiu. Então ele lança sobre outrem a responsabilidade da sua maldade. E falas como estas são comuns. E muitas teorias seculares, inclusive, se fundamentam na bondade inerente do homem para pautarem a sua conduta. Mas cada vez que eu leio esses textos, mais convencido eu fico de quão distante está da verdade o mundo, no que diz respeito à natureza humana. Estamos longe de saber. E aí vem o terceiro pensamento, quando olho para esse texto, juntamente com os demais irmãos, é que Deus deseja que nós saibamos qual é a nossa real condição, para que nós não somente entendamos o nosso problema, qual é o nosso real problema, mas que também aprendamos a buscar a única solução para esse problema, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poderoso Evangelho. Então, quanto mais nós ficamos conscientes da nossa condição, quanto mais nos afastamos de propostas seculares, antibíblicas, anti-Deus, que negam a nossa comum condição, a realidade disso, mais nós deveríamos entender: Senhor, quanto eu preciso de Ti. Eu não sou nada, e nem serei sem o Senhor. E é exatamente isso, irmãos, que o apóstolo Paulo quer conduzir os seus leitores a pensar. Pois se você observar, a partir do capítulo 1, verso 18 de Romanos, até o capítulo 3, verso 20, então essa extensa porção da carta, 3 capítulos, o apóstolo Paulo vai se deter a mostrar para nós, hoje também, qual é a nossa condição. E eu creio que 2 porções resumem bem isto. A primeira é a do capítulo 3, do verso número 9 a 18. E a segunda, de modo sintético, que é a que eu vou ler, é o verso 23 do capítulo 3, assim: pois todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus. Diante desse quadro funesto que o apóstolo Paulo apresenta, no primeiro momento nós vimos, na semana passada, que por conta da revelação que Deus concedeu ao homem de si mesmo por meio da obra que Ele criou, de tudo que Ele criou, nós somos por isso indesculpáveis. Isso está no verso de número 20 do capítulo 1, ao final, quando ele diz: tais homens são, por isso, a revelação, o quê? Indesculpáveis. E aí vem a segunda questão. Por conta disso, todos nós, toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas, está justamente exposta à ira de Deus. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. E esta justa ira de Deus, que é colocada sobre o homem, faz com que Deus, então, haja da seguinte maneira: entregue estes homens, isso é uma expressão de juízo, a malignidade do seu próprio coração.
E a pergunta é: até onde nós vamos quando somos entregues ao nosso próprio coração? E o texto nos mostra isso em 3 movimentos. Primeiro deles, verso 24 e 25. Por isso, Deus entregou tais homens a quê? A imundícia. Primeiro estágio. Segundo, versos número 26 a 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Terceiro, verso número 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental que reprovável. Então aqui você vê, como alguns autores dizem, uma espiral descendente. Aquilo que estava ruim, piora. E eu quero analisar com os irmãos exatamente isso, mostrando a terrível e degradante condição humana que revela a necessidade da justa manifestação da ira de Deus e, ao mesmo tempo, a permanente necessidade do Evangelho para aquele que está morto em delitos e pecados. Deus é justo quando manifesta a sua ira, e isso também revela a nossa comum necessidade do quê? Do Evangelho. Então vamos analisar primeiramente esse primeiro passo de derrocada humana, quando Deus entrega os homens ao seu próprio coração. Por favor, veja comigo versos 24 e 25. Diz assim: por isso que, porque eles não deram glórias ao Senhor, rejeitaram o conhecimento, foi que Deus fez. Aqui Spru usa um termo chamado abandono judicial. É uma expressão do juízo parcial de Deus, não é o final. O final ainda virá. É o parcial, é aquele que é executado neste mundo. Então a primeira coisa que Deus faz é entregar estes homens à imundícia. E aqui é exatamente a fornicação. E aqui eu quero estabelecer um padrão para que você possa comparar. Quando Deus criou o homem, por favor, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1. A Bíblia é muito clara ao afirmar que esta criação se deu numa condição muito específica, muito clara e precisa. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a carne, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Agora presta atenção: homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Então fecundidade só acontece quando há comunhão íntima entre homem e mulher. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse mesmo Deus que criou homem e mulher, macho e fêmea, também instituiu o casamento, para que nele houvesse a comunhão íntima entre estes que ele criou a sua imagem e semelhança, a saber, homem e mulher. Por favor, volte seus olhos agora para o capítulo 2, verso 18, também de Gênesis. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale uma auxiliadora que ele seja idônea, igual a ele, a sua imagem, a sua semelhança. E aí, verso de número 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Disse o homem: este afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Então, no início, Deus estabeleceu um homem e uma mulher, um para um, dentro do pacto, estavam nus e não se envergonhavam, pureza.
Então, quando você lê o texto de Romanos capítulo 1, verso 24 e 25, que fala de fornicação, Paulo tem a memória aqui, irmãos, exatamente o que foi posto na criação pelo Senhor, de modo perfeito, que jamais deveria ser abandonado. Mas não é isso que acontece. O que é que acontece? Verso 24. Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência. Aqui é todo tipo de impureza sexual, fugindo do padrão original, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, o quê? Amém. E aí você diz assim, mas pastor, será que isso é algo tão grave? É, porque fugiu do padrão do Senhor. E é tão grave que o apóstolo Paulo fala em outra porção da Escritura sobre este problema, quando eu tomo alguém em comunhão íntima que não é contratualmente, pactualmente, portanto, dentro do casamento, alguém que Deus me deu. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, e veja a gravidade disso, segundo a Escritura. 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo de número 4, verso 1, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, glorificá-lo, portanto, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de quê, irmãos? Da prostituição. E aí ele diz mais, que cada um de vós sabe possuir o próprio corpo em santificação e... Então é meu dever, entendendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, não me entregar ao quê? A imundícia, a concupiscência. Eu não posso desonrar o meu corpo e nem o de outrem. E aí ele prossegue, veja ainda 1 Tessalonicenses 4, que cada um, verso 4, saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Essa ideia de conhecer a Deus é a mesma que está em Romanos capítulo 1. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, por isso foram entregues a isso. E que nesta matéria, qual? A do sexo. Ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Agora presta atenção nisso. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, Ele é o quê? O vingador. Então quando você entra numa trajetória de pecado desenfreado nessa área, com quem você está contratando um problema? Com o pai da moça ou do moço, com a mãe, com o irmão? Não. Você está contratando um problema com Deus, que claramente é o quê? O vingador. E aí Paulo prossegue dizendo, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim quem? A Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então quando você se envolve com essa prática, você está dizendo em alto e bom som, eu rejeito a Deus, eu rejeito a sua palavra, eu não quero saber da vontade de Deus na minha vida. Judicialmente banido, abandonado. E é interessante, né? Porque é exatamente isso que Paulo diz no verso 24. Que quando eles são entregues a isso, eles começam a desonrar o seu corpo, ou seja, começam a ter relação íntima sem estarem casados. Ao invés de glorificarem a Deus, eles estão desonrando. Estão percebendo isso? Meus irmãos, não há nada tão atual quanto isso.
tudo debaixo dos panos, tudo encoberto. Mas a Bíblia diz claramente que não há mal feito, que fica o quê? Que fica o quê? Encoberto. Tudo será o quê? Revelado. Mas você acha que a situação está ruim? Piora. Porque se antes era homem e mulher, dentro desse padrão desaprovado pelo Senhor, agora a situação piora. Veja comigo agora. Segunda coisa. Então Deus entrega a imundícia. Segundo, Deus entrega os homens às paixões infames. Paixão infame aqui, irmãos, é exatamente aquela experiência de forte desejo físico, sexualmente orientado, para tudo aquilo que é vergonhoso. Ok? Tudo aquilo que é o quê? Vergonhoso. Então vamos ver o verso 26. Por causa disso, veja, por isso, agora por causa disso, os entregou Deus às paixões o quê? Infames. Pastor, o senhor poderia exemplificar na nossa sociedade o que seria uma paixão infame? Eu não preciso fazer isso não, você basta ler aqui. É inverter o modo natural daquelas relações íntimas que Deus estabeleceu no texto que acabei de ler para vocês. Aí está a materialização de uma paixão infame. Infame é vergonhosa. É algo que desonra, desprezível, de baixa estima aos olhos do Senhor. E aí ele diz assim, olha, como é que essa paixão infame se materializa? Veja o verso 26 comigo. Porque até as mulheres, ouçam mulheres, até as mulheres mudaram o modo natural. Natural é aquilo para o que Deus as criou, tá? Natural. De suas relações íntimas. A coabitação. Por outro. Qual? O contrário à natureza. Semelhantemente os homens abram os ouvidos, também deixando o contato natural da mulher, ou seja, era para eu ter uma atração natural e ter contato íntimo após o casamento com a minha esposa, com a mulher, mas a semelhança da mulher, eu deixo esse contato natural e vou ao contato de outro o quê? O que é que o texto diz? Deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens. Eu acho que não precisa ser mais claro, precisa? Porque se eu for tentar ser mais claro, talvez eu complique o óbvio. Não é? Sabe o que é isso? É uma expressão de juízo de Deus sobre a humanidade. Uma expressão do juízo de Deus. E Paulo está dirigindo isso para a igreja, mostrando para essa igreja que não pode ser assim. Que a humanidade, quando é deixada ao seu bel prazer, segundo a inclinação do seu coração, vai cair nisto. Pastor, todos serão isso? Não. Mas você vai ver aí o aumento disto. Olha, irmãos, o negócio é tão sério. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas eu já ouvi. E já vi. Em determinados lugares que você vai, que são conhecidos por isso. Bares, horários em shopping. Alguns shoppings são só para isso. Veja isso. E quando você olha para tudo isso, o que é que você tem que entender como crente? Meu Deus, a que ponto nós podemos chegar, Senhor?
quando somos deixados pelo Senhor ao sabor do nosso próprio coração, nos inflamando, deixando o modo que? Natural, por outro contrário ao natural. Natural aqui não é natural da natureza de mãe natureza, não, é natural no sentido daquilo que Deus criou assim. E aqui, irmãos, não precisa ir muito longe, até fisiologicamente é claro de se ver, ou não é? Menininhos têm o quê? E menininhas têm o quê? Criado ao natural. Inverteu isso, fugiu do natural. E aqui eu não estou analisando aqueles casos de hermafroditismo, porque até estes há exames para detectar qual é a prevalência sexual e até cirurgias corretivas. Mas eu tenho algo que Deus criou assim, que eu não posso contrariar. Porque rejeitaram a Deus, chegaram nesse ponto. E aí eu quero que você entenda uma coisa muito importante que começa a aparecer nesse texto. Porque a estrutura é: Deus entregou, eles fizeram isso e tem uma consequência. Deus entregou, eles fizeram isso e tem uma consequência. E a primeira consequência aparece nesse texto. Veja comigo. E recebendo, veja o final do verso 27, em si mesmos, o quê? A merecida punição do seu erro. Então, quando eles são entregues ao seu próprio coração e fazem o que fazem, aquilo já é uma expressão de punição. Estão sendo punidos. Esse é o estado da humanidade. Aí eu pergunto para você: esse povo está consciente? Nós estamos conscientes disso? Será que estamos cientes do grau do nosso problema diante de Deus? Será que alguém pode se levantar ainda e dizer assim: eu não mereço a ira de Deus? Não, você está justamente exposto à ira de Deus pelo que você faz. Mas o que estava ruim, piora. E aí vem a terceira onda, que é o terceiro estágio que o texto nos apresenta quando Deus nos abandona. Então, primeiro Ele nos abandona a fornicação, depois Ele nos abandona as paixões infames, e depois Ele nos abandona para uma disposição mental reprovável. Veja agora o verso 28, está claro aí no texto, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, agora veja aqui, a uma disposição mental o quê? Reprovável. Isso quer dizer o seguinte: Deus avalia o seu pensamento, veja quão íntimo é isso, tá? Ele avalia o seu pensamento, e quando Ele avalia o seu pensamento, o que Ele vê é reprovado. Então imaginemos que toda a prática que você viu até agora, de fornicação e de abandono, é exterior, você vê. Mas para além disso, Deus abandona ao sabor do seu próprio coração, e quando olha para o pensamento humano, o que é que Ele vê? Reprovado. Então Ele está dizendo assim, ó, de dentro para fora, não há nada, absolutamente nada que possa ser, isso vale alguma coisa. Uma disposição mental reprovável. Agora veja, quando essa disposição está em atuação, o que é que esse homem pode fazer? E aqui eu quero que você contraste bem o seguinte, ó, essa disposição mental reprovável com o pensamento que Deus quer que tenhamos como santos. Por favor, abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 3. Ó, como santos, nós deveríamos pensar assim. Colossenses 3, abriram? De 1 a 4. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da... Então,
como servo do Senhor, nosso pensamento, para não ser reprovado diante de Deus, deveria pensar nas coisas de onde? Do céu. Agora abra Filipenses 4, por favor, verso 8. Veja aí mais um exemplo de pensamentos que glorificam a Deus. Não é reprovável, portanto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? Vosso pensamento. Mas quando Deus, esse aqui que eu acabei de ler, é o pensamento que Deus nos conduz a ter nele, Cristo. Pensamento louvável. Tanto que ele diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas quando Deus me entrega ao meu coração, os pensamentos que deveriam glorificar a Deus não glorificam. Por isso que ele diz, uma disposição mental o quê? Reprovável. E o que acontece quando alguém começa a pensar assim? Veja a lista. Verso 28. Para praticarem coisas inconvenientes. Quais? Agora eu queria que você lesse. Vamos lá parcialmente? Primeiro, cheios de toda malícia, avareza e maldade. Essa primeira parte está relacionada com o meu sentimento para com Deus, de insatisfação, e agora a projeção disso para com o outro. Então, eu começo a pensar coisas que não são convenientes com relação a Deus, e projeto isso agora em direção ao próximo. Prossegue agora, o que diz? Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Penso mal contra Deus e projeto contra o próximo. O que é que eu começo a fazer contra o próximo? Está aí, invejar o que é dele. Homicídio, matar. Lembra disso? Contenda, dolo e malignidade. E agora não somente há esse movimento, como agora eu atento diretamente contra ele, o meu próximo. Como? Veja o resto. Sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem... Pronto. Agora eu quero que você olhe para mim e pense uma coisa. Você olha para o pecado que já foi descrito nos dois outros, relacionados com sexualidade, e você diz, que coisa horrível, né? E é mesmo. Deus reprova, é um pecado. Mas você já pensou, e aqui eu vou pegar especificamente, verso 30, desobediência aos pais. Estão ouvindo? Qual foi o pecado? Desobediência aos... Você já pensou que quanto mais você desobediente é, você pode estar expressando exatamente que você está debaixo do juízo de Deus? Já pensou isso? Quanto mais desobediente você é, e olha que filhos, tem alguns que são, mais você está debaixo desse juízo de Deus. Pensou nisso? É grave ou não é grave? Pense nisso. Outro pecado. Além disso, pessoas, olhe bem para isso, que são dadas a difamar os outros. Difamadores. E entra no mesmo rol aí também o quê? Caluniadores. Já pensou isso?
Então, o que eu quero que você entenda, irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está incluindo que nessa espiral descendente, não é só o pecado da sexualidade, embora ele seja visto na maior parte daqueles que estão ali cometendo este ato de rejeitar o conhecimento de Deus, mas todos os outros pecados, onde envolve o seu pensamento, o seu desejo, as suas ações. E aí eu pergunto para você, será que você não está justamente exposto à ira de Deus por causa dos pecados que você tem cometido? Será que você pode levantar sua mãozinha e dizer, eu, pastor, Senhor, eu sou o único justo, eu não cometo isso? Pois a lista é grande, meus filhos, enorme, e aquilo que disse para vocês no início é válido: todos pecaram, todos. Então, a começar aqui de mim, até o diácono Francisco está lá na porta, todos os que estão aqui, os que estão fora daqui em todas as eras, precisam do Evangelho, porque senão continuarão debaixo da justa ira de Deus, sem exceção. Não importa de quem você é filho, não importa a sua condição financeira, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa seu grau de instrução, não importa. Todos pecaram e você está justamente exposto à ira de Deus. E o veredito? Culpado. Mas você sai daqui como se nada tivesse ouvido, está tudo tranquilo, o mundo massageia meu ego, às vezes até algumas igrejas fazem isso, e você vai enganando e sendo enganado, e caminhando a passos largos para o inferno. Porque você se acha bonzinho. Não há um justo, nenhum sequer. Que lições eu posso tirar da minha vida e para a minha vida disso? Primeira delas, você vai sair daqui hoje sabendo que Deus em sua palavra disse para você quem você é. Vestirosinho, não foi? Roupinha arrumadinha, que bênção, graças a Deus por isso. Mas quando eu estou falando isso, não estou falando para o seu exterior, não. Eu quero que você veja quem você é dentro. Pecador. Você é um pecador. E peca. Você não é bonzinho como o povo diz, não. Não se engane. Não seja tolo. A tolice é continuar se enganando. Você tem que sair daqui e não importa a sua idade, ciente de que você é o quê? Um pecador. O Senhor Jesus Cristo contou certa vez uma parábola de dois homens que subiram ao templo para orar. O fariseu e o publicano. E o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Jejuo, dou o dízimo. Mas Cristo mostra que lá naquele local tinha também um publicano, alguém que aos olhos humanos seria escorraçado, e ele não ousava levantar os olhos, mas ele batia no peito, e o que ele dizia era: ó Deus, ser propício a mim, pecador. A sua consciência de pecado
estará diretamente relacionado à sua concepção da graça de Deus na sua vida. Quanto menos você se enxergar como pecador, menos também você desejará a graça do Senhor. Lembre disso. Não se esqueça que você é o quê? Pecador. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra é que uma vida em pecado, ela tende sempre, a piorar. Viu a espiral? Abandono, 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 abandono. E a cada abandono a situação não foi melhorando, ela foi o quê? Piorando. E aí eu quero mais uma vez, pela graça de Deus, tirar a venda do seu coração. Você está aqui presente achando que viver em pecado vai ter lucro? Você é doido, louco, insano, tolo, palavras bíblicas. Eu gosto muito da expressão usada pelo salmista Davi no Salmo 32, diz assim, não seja como um cavalo ou como uma mula, os quais só com freios e cabestos são dominados. Você é doido? Você está achando que poder viver em pecado e vai ficar tudo bem? Adolescente, jovem, você está vivendo em pecado, para com isso. Abandona isso. Homem casado, mulher casada, para com isso. Jovem, idoso, para com isso. Você acha que pode viver em pecado e está tudo bem? Você está atraindo, irmãos, o justo castigo de Deus sobre você, com juízos temporais. E se você não for um crente, um regenerado, um eleito, certamente será eterno. Você é louco. Só piora. Mas o pecado, ele traz a medida de prazer, que lhe entorpece, de modo que você vai precisar sempre de uma dose maior. E você vai buscando. E quando você tomar tino, você está perdido. Então eu quero que você saia daqui hoje sabendo não somente que você é pecador, mas que vida e pecado não vale a pena. Só quem é louco. Você entendeu? Vocês estão entendendo? Olha aqui o texto. Só piora. Me mostra uma pessoa. E aí, houve um homem na Bíblia, Asaf, Salmo 73, que diz, Senhor, questionei tua bondade, por pouco não me resvalaram os pés, porque eu vi a prosperidade dos maus, e eu cheguei a desejar, invejei ser como eles. Aí ele diz, até que entrei na tua casa, e atinei para o fim deles. Você entendeu? Então vida em pecado não vale a pena. Isso é tolice. E o inimigo das nossas almas vai te dar assim, biscoitinhos, para que como cães adestrados, vocês possam ir atrás dos biscoitinhos. E vai te iludindo. E vai te iludindo. Não seja tolo. Nenhum pecado vale a pena. Terceira coisa. Meu Deus, o que a minha vida diz acerca da minha espiritualidade? Cada vez que Deus me abandona, mais afastado dele eu vou ficando, não é? E isso vai revelando o estado da minha condição espiritual. Então, você quer um bom termômetro, um medidor para aferir sua condição espiritual, veja o seu engajamento com o pecado. Porque quanto maior for a sua relação com o pecado, menor é a sua espiritualidade.
mais afastado de Deus você está. Ouviu? Quanto mais você está acariciando o pecado, mais afastado de Deus você está. E não adianta praticar ritos religiosos sem a verdadeira disposição do coração. Porque no livro de Provérbios nós temos uma mulher adúltera, que ela chamou o homem para trair. O marido dela tinha viajado, ela disse: olha, já fui à casa dos deuses, já ofereci holocaustos, fiz todas as minhas práticas religiosas, e eu estou pronta agora para pecar. Então cuidado para não fazer essa associação indevida não, é o coração, o seu estado do coração. Então pare para pensar sobre isso, e você individualmente pense: meu Deus, qual é a minha condição espiritual? Está boa, está ruim, como que está? E aí, a sua comunhão com Deus e a sua ausência de uma vida de pecado refletirá isso. Pense sobre isto. E busque imediatamente ao Senhor para dizer: Senhor, me ajude a abandonar este pecado. Não ter que ir até aqueles que alguns chamam, né, de pecados de estimação. Abandone isso, irmão. Peça ajuda, ore, comece a jejuar. Volte a ler a Bíblia. Busque ao Senhor. Trate diretamente desse pecado que tenazmente lhe assedia. Trate, mas não deixe para depois, porque pode ser tarde. Mas finalmente, o que o apóstolo Paulo tem como pano de fundo para apresentar esta situação terrível? O Evangelho. Então, por pior que seja a sua situação, por mais terrível e desastrosa que seja, eu quero dizer para você, à luz da palavra do Senhor, que há esperança para você. E essa esperança está em Jesus Cristo, nosso Salvador, que deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa esperança está no único Deus de Deus, luz de luz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que veio, habitou encarnado entre nós, para cumprir a missão de nos salvar, nos dando uma nova vida, um novo coração, uma nova disposição para amá-lo, servi-lo, com tudo que somos, com tudo que temos. Então hoje vá para casa ciente da sua condição, mas também ciente de que o nosso Deus não nos deixou à mercê de nós mesmos, mas nos ofertou o precioso Evangelho, o poderoso Evangelho, que nos diz que o justo viverá pela fé. Crê em Jesus e serás salvo. Crê em Jesus e serás curado. Crê em Jesus e serás perdoado. Crê em Jesus e serás restaurado. Talvez você não tenha a restauração da sua saúde, dos seus bens, ou até da sua família, tamanho dano do pecado, mas uma coisa eu posso lhe garantir pela palavra: você vai ter a sua vida restaurada e a sua comunhão com Deus, e terá graça para viver, inclusive, com as consequências do pecado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, da minha vida, nos abençoe e nos conduza, consciente de quem nós somos, do que Ele é e do que tem feito por nós.